God, holiness, a santidade de Deus. Justiça, misericórdia, infinitude, graça, soberania, ira, amor, no soma todos vai dar santidade. Todos os atributos são incompreensíveis e todos os atributos são sem pecado. Os cortes impactantes das ministrações do pastor Paulo Júnior são envolventes e profundamente relevantes, proporcionando reflexões que vão além do entretenimento, levando você a uma conexão mais íntima com o Criador. 7 séculos atrás, o rei Uzias havia morrido. Ele reinou 52 anos em Jerusalém. O início do seu reinado foi bom, teve prosperidade, mas no final do seu reinado, Uzias pecou. Ele entrou no santuário e ele queimou incenso, e não era permitido para ele, somente o sacerdote poderia ir. Qual foi o pecado de Uzias? Ele não respeitou a santidade de Deus, pecou contra Deus. Nesse tempo a nação entra numa crise terrível. E Isaías vai ao templo em Jerusalém clamar ao Senhor diante dessa crise. Ele vai buscar o Senhor, e lá dentro do templo Isaías tem a visão dos céus e o trono de Deus. E Isaías é confrontado com a santidade de Deus. E ele diz assim, verso 1: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Deus permitiu que Isaías o visse. Isaías mal sabia que estava prestes a ter uma experiência que marcaria toda a sua vida ali no templo. Que mais o texto diz? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Notem, aonde Isaías vê Deus? Aonde foi que Isaías vê Deus? Aonde todo teólogo contemporâneo deveria vê-lo? Aonde todo pastor contemporâneo deveria vê-lo? Aonde toda a igreja moderna deveria vê-lo? No seu trono. Nós temos aqui uma menção da soberania de Deus. Deus estava exercendo o seu governo pleno em toda a terra. Que mais? Assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. A ideia aqui era o manto real, como um rei. Qual que é a ideia do texto aqui? Os reis naquela época, a grandeza dos reis era medida pelo tamanho das vestes, pelo tamanho do manto. E quanto maior, mais pomposo, maior era a grandeza desses reis. Então quando eles entravam nos seus palácios para subir nos tronos, eles vinham com as vestes arrastando pelo chão. Então o tamanho da veste dá a ideia da grandeza. E aqui Isaías vê este rei, este Deus, e vê o tamanho da veste. As vestes eram tão grandes que cobriam todo o templo. A grandeza dele. O que acontece quando Isaías vê a visão? Deus rouba a cena. As vestes dele cobrem todo mundo. Ali Isaías está vendo a imensidão de Deus, a eternidade de Deus, a infinitude de Deus, a incompreensibilidade de Deus, que o templo não pode conter, o universo não pode conter, nada pode conter. É a realeza das realezas, o rei dos reis e o Senhor dos senhores. É isso que nós estamos estudando aqui, os atributos de Deus. E nessa visão Isaías consegue ver vários deles. Isaías consegue ver a soberania, Isaías consegue ver a infinitude, a eternidade, a incompreensibilidade. Só que a santidade de Deus, ela abarca todos os demais atributos. A santidade é o adorno de todos. A justiça de Deus é uma justiça santa. O amor de Deus é um amor santo. A misericórdia é uma misericórdia santa. A soberania é uma soberania santa. Ele é o adorno e por que não dizer, ele é a soma de todos os outros. E dele procedem todos os outros. Por quê?
Porque quando eu falo da pureza e da distinção, é um amor sem igual, é um amor sem pecado, é um amor puro e é um amor distinto, é uma justiça inexorável, é uma justiça imaculada, mas é uma justiça distinta. Todos os atributos de Deus são puros, ok? Ou seja, não há mancha, não há erro, e todos os atributos de Deus são elevados, são transcendentes, são inigualáveis e são incompreensíveis. Não é isso que é santidade? Pureza, perfeição e transcendência. O amor de Deus tem falha? Não. O amor de Deus, você compreende? Também não. Por quê? Ele é santo. A justiça de Deus tem dolo? Não. A justiça de Deus, você compreende? Não. Ela é santa. Ela é santa. Ou seja, todos os atributos de Deus são puros, sem falha, e são incompreensíveis, dada o tamanho da elevação. Uau! Todos os atributos são santos. Agora você entendeu por que os serafins ficam santo, santo, santo? Os serafins estão falando a soma de todos, a soma do que Deus é. Se colocar todos os atributos e somar, o produto final é God Holiness, a santidade de Deus. Se você somar toda justiça, misericórdia, infinitude, graça, soberania, ira, amor, soma todos, vai dar santidade. Porque todos os atributos são incompreensíveis e todos os atributos são sem pecado. Agora vamos ver a visão dos serafins. O que os serafins viram? Vamos ver. Esse texto, irmão, nos dará a maior demonstração da santidade de Deus. Não existe outro texto tão compactado que revele com tanta grandeza a santidade de Deus. Você quer conhecer a santidade de Deus? Se debruce Isaías 6 e discorra desse texto. Vamos ver agora a visão que os serafins têm. O que os serafins estão vendo vai nos revelar a santidade de Deus. Veja só, serafins são as criaturas mais majestosas que existem. Talvez são as criaturas mais perfeitas que existem. Por quê? Dado a proximidade que elas estão do trono de Deus. São as criaturas, os seres criados que mais se aproximam do trono. Elas ministram diante do trono de Deus. Agora, para que isso seja possível, elas não morram. A visão dos anjos e a visão de Isaías revela isso. Eles têm 6 asas. Com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés e com 2 voam. Por que eles cobrem o rosto? Porque o trono que está ali, irmão, a glória que fulgura dali, a luz que emana dali, a radiação de santidade que sai dali, é tão intensa que eles não podem olhar. E eles cobrem o rosto, porque se eles contemplarem a santidade de Deus, eles caem mortos. Eles não podem ver. É como se eu levasse você numa nave espacial próximo ao sol e dissesse: abra os olhos. Você seria fulminado, torrado, cegado na mesma hora. Pois quem está ali brilha infinitamente mais em glória do que o sol. E os anjos não podem ver, porque se verem, caem mortos. Que mais que os anjos, que Isaías está vendo dos anjos? Com as outras 2 asas eles cobrem os pés. Por que eles cobrem os pés? A chave para interpretar esse texto é Êxodo, quando Moisés sobe no Monte Sinai, Deus desce naquele monte e aquilo se torna a morada temporária de Deus. Moisés vai entrar, Deus, tira os sapatos.
a terra que pisa é santa. O que é isso? Tem uma linha ali, ó. Moisés, dali para cá, dali para lá são vocês, criaturas finitas, mortais. Daqui para cá é uma dimensão que pertence a mim. Os anjos cobram os pés para mostrar que diante daquele que está sentado são criaturas, seres criados, débeis, são seres pequenos, falta de valor, insignificância. Eles cobrem os pés para mostrar a indignidade deles. Então eles encolhem, 2 asas aqui e 2 nos pés. Diante da santidade de Deus, não há quem consiga estar digno. Não há dignidade nenhuma. Você é reduzido à vergonha e ao opróbrio. E aqueles anjos estão completamente com vergonha. Por causa da santidade de Deus. Os serafins estão diante da soma de tudo que Deus é. Deus sentado no seu trono e todos os atributos inseridos, convergidos nele, e aquela glória emanando, aquela radiação. E eles não podem ver. Moisés chegou diante dele e disse: rogo-te que me mostre a tua face. Deus diz: é impossível. Se você me ver, você cai morto. A mesma coisa com os serafins. Irmãos, esta é a reação que os serafins têm diante de Deus, que Isaías está contemplando. Isso aí é o Deus Santo. E com 2 asas eles voavam, mostram prontidão em servir a Deus. Você está começando a entender agora diante de quem você está? Diante de quem você faz suas orações? Quem é o dono desse livro? Quem é que manda nesse palco? Quem é que você professa fé? Primeiro, puro, impecável, sem ruga. Segundo, perfeito, sem uma falha moral. Terceiro, distinto, sem igual, transcendente. Esse é o nosso Deus.